Olá, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos conteúdos. E hoje nós vamos ver uma coisa que tem um nome complexo até, mas que se tornou muito mais acessível com o uso intenso da tecnologia. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre composição gráfica. O que é a composição gráfica? Então, vamos dar início aqui para que a gente possa entender e depois também criar em cima daquilo que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, quais são os principais elementos da composição gráfica? Fotografias, ilustrações, gráficos, letras de diferentes formas e estruturas e os elementos geométricos. Então, na verdade, composição gráfica. Você vai compor uma figura ou uma tela ou uma marca ou uma página de um livro, ou vai ilustrar uma história, ou vai fazer alguma coisa. E para isso você vai se utilizar de todos esses artifícios tecnológicos. Por exemplo, quando você vai ler um livro, você pensa na imagem e tem sempre uma figura, né? Para ilustrar, como um livro infantil. E aí você pensa naquela letra do Era Uma Vez, e sempre começa com aquela letra capitular, que a gente chama que é aquela letra maior que inicia o texto. Então, tudo isso faz parte dessa composição gráfica. É a maneira como você vai apresentar a sua ideia. Tudo isso faz parte. É preciso equilíbrio entre as imagens e a parte textual. Para que a gente consiga uma composição gráfica de qualidade, é preciso que haja esse equilíbrio. Equilíbrio de cores, equilíbrio do tamanho da imagem que você vai usar, com a ideia que você quer repassar. Se você está utilizando a imagem para ela ser uma marca e associá-la ao texto, ou se você está usando uma imagem meramente ilustrativa, ou se você está usando uma imagem para que chame a atenção para a leitura do texto. Então, é importante que haja esse equilíbrio sempre entre a imagem e a parte textual. A fotografia tem grande importância. Nós estamos vivendo uma era em que qualquer pessoa tem um aparelho celular, por exemplo. Ou, pelo menos, cada família tem um aparelho celular. E esse aparelho celular, ele é projetado com uma câmera e cada vez mais essas câmeras são de melhor qualidade, né? Os primeiros celulares tinham uma qualidade baixíssima de imagem e agora muitas vezes você consegue todos os efeitos de uma boa câmera com o aparelho celular. Então, a composição gráfica na composição gráfica, a fotografia é muito importante. Inclusive, eu já vi pessoas que trabalham com publicidade utilizar do celular, porque é um meio mais fácil, né? Tá sempre com você, você bate uma foto e consegue tirar uma foto de altíssima qualidade com o seu aparelho. Com os aplicativos do celular, ficou muito mais fácil criar composições simples e até mesmo as mais elaboradas. A utilização a composição gráfica, profissionalmente falando, requer uma série de programas e uma série de estrutura de manuseio desses programas, um bom computador, uma impressora de altíssima qualidade. Mas pequenas composições podem ser feitas pelo celular também. Por exemplo, eu uso muito um aplicativo que você pode fazer cartazes e convites, anúncios, uma série de coisas e eles já te dão toda a estrutura, todo o fundo, você tem uma opção de letra, você pode mudar a cor, você pode acrescentar o que você quiser. Então, tudo isso num aplicativo de celular. Então, passou a ser muito mais fácil essa composição. Aqui nós temos o primeiro exemplo de composição gráfica, que é a criação da capa da revista Veja. Então, aqui nós podemos ver, olha, ele vai alterando a cor, os filtros, e é isso que é uma composição, na verdade. Apesar de parecer super complexo, né, composição gráfica, você pensa assim, nossa, é algo muito elaborado. Mas apesar de ser muito elaborado, na prática, quando você visualiza, é uma coisa simples. O que é a maneira como você vai apresentar a sua ideia. Olha, aqui nós temos um outro exemplo. Essa aqui é da Casa da Música. E olha só a ideia da logo deles. Você percebe que tudo se completa. Tudo faz sentido naquele momento.
E aí, esses daqui são alguns exemplos de como o equilíbrio dos elementos gráficos podem promover uma ideia ou uma marca. Todos nós, por exemplo, conhecemos. Você nem precisa ver. Se você vê o M do McDonald's, você automaticamente já associa que ali tem um restaurante do McDonald's. Se você vê a logo da Riachuelo ou de grandes lojas, você automaticamente associa a ela. E é isso que é a composição gráfica. A composição gráfica, ela te vende uma ideia daquilo que ela quer. E o exemplo disso são esses, os logotipos, as logomarcas e as revistas. Aqui é um exemplo de uma logomarca. Essa logomarca não é de alguém que eu conheço, eu peguei na internet simplesmente. Mas você percebe, olha, bem feitinho, lembrancinhas personalizadas. Então, o que acontece? É um nome atrativo, porque lembra bem feitinho, né? Uma coisa que é feita com carinho, com cuidado. E aí ele não podia colocar bem feitinho e, de repente, um fundo preto e fogos de artifício. Aí, o que foi projetado? Formas geométricas, né? Você vê o círculo ali atrás, você vê os corações, aí você vê aqueles elementos que são postos, né? Figurinhas que são postas, os passarinhos, as borboletas. Aí você escolhe uma cor que você vai usar predominantemente. Quais são as cores predominantes aqui? Esse verde que parece um verde Tiffany. Então, quando você vê esse verde associado a essa letra rosa, quem conhece a marca vai associar bem feitinho. É essa a ideia da logomarca, é criar na sua mente essa associação e também ter a ver com o que você está vendendo. Aqui nós temos uma outra, né? Essa daqui é de uma companhia internacional. E aí você já percebe que ela já transmite a questão da modernidade na sua logomarca. Porque, olha só, é uma coisa super clean, super básica. Como a maioria dos cartões de visitas atuais estão sendo feitos, né? Você tem uma marca, a logomarca deles, e aí atrás, às vezes, você tem um e-mail ou um número de telefone, mas algo bem sucinto mesmo. E olha só, você pensa assim, nossa, mas que coisa simples, qualquer pessoa pode fazer. Mas teve todo o envolvimento de designers e do pessoal de marketing, de propaganda, para que pudesse ser criado essa logomarca e pudesse transmitir tudo aquilo que eles queriam. Aí aqui nós temos outro exemplo, uma lupa unificadora. Essa daqui eles optaram por uma letra que é relativamente simples. Na verdade, a logomarca toda é muito simples, mas você automaticamente associa ela a uma panificadora bastante refinada. Não é, por exemplo, você não pensa nela como uma padaria da esquina. É uma coisa bem mais elaborada. Você pensa em entrar lá e encontrar as vitrines cheias de doces e salgados e as mesas serem muito bem colocadas, os funcionários serem bem educados, elegantes. Você espera ver pessoas mais elegantes nessa padaria. E é isso que acontece na logomarca. Ela não te vende só o nome da empresa, ela te vende toda a ideia que essa empresa quer transmitir através dessa logomarca. É por isso que é muito importante. Por exemplo, a pessoa que vai abrir um negócio, ela precisa automaticamente pensar nessa logomarca, porque é isso que vai ser o cartão de entrada dela. Quando as pessoas verem essa logomarca, elas vão pensar nesse produto ou nesse serviço que a pessoa está oferecendo. Aí aqui nós já temos uma outra parte, que é a questão das revistas. As revistas são riquíssimas em composição gráfica. Por quê? Porque todas as páginas são super bem trabalhadas. Muito dificilmente você vai ver uma revista onde só haja texto. Por exemplo, aqui são 2 páginas de texto, um texto bem extenso até, mas percebam como o fundo é diferente. A composição lateral aqui, com as formas geométricas, com a utilização de cores, ela é sempre muito rica. Por quê? Porque é isso que torna as revistas atrativas. Eu gosto muito de uma revista chamada Mundo Curioso. E ela é extremamente assim. Ela te vende a ideia do curioso logo na capa. Então, essa que é a ideia das revistas.
E aqui nós temos um outro exemplo, né? Olha, de um lado você tem só o texto e do outro você já tem a imagem, né? A fotografia que ele quer mostrar. E você percebe que mesmo onde há só texto, olha, mas a letra capitular está lá, que é essa letra maior do que o texto. Os tamanhos de fontes são diferentes. Ele põe cores diferentes, ele sublinha, ele usa tudo aquilo que ele tem à sua disposição, no mínimo. Então, é isso que torna as revistas tão encantadoras. É essa grande composição que é feita, apesar de ser pouca coisa, parecer pouca coisa, mas na verdade é muito. São muitos pequenos elementos que fazem com que você sinta assim, nossa, que coisa simples. E é isso que você percebe a composição gráfica de qualidade quando você pensa assim, nossa, que bonito, que simples, mas na verdade foi uma coisa assim super elaborada. E é isso que acontece com as revistas. Por mais simples que a revista seja, mas ela sempre demonstra essa riqueza de detalhes, de muitas fontes, de muitas cores. Então, basicamente, a composição gráfica é isso. É você compor através de texto, utilizando fontes diferentes, letras de diversas cores, fotografias, gravuras e uma série de outras coisas que você pode usar para fazer a sua composição gráfica. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é a composição. E se houver alguma dúvida, perguntem, tá bom? E espero que vocês tenham gostado.